Olá pessoal, Marcelo Soares, médico neurologista. A gente está fazendo alguns vídeos aqui sobre saúde mental e hoje o tema é bem interessante, tá? A gente vai falar sobre síndrome do pensamento acelerado. Algumas pessoas tinham me pedido para falar sobre esse tema, então ele é muito importante, está associado diretamente aos transtornos de ansiedade, pode desencadear quadros depressivos, tá certo? Segundo Augusto Cury, que foi um psiquiatra que descreveu bem corretamente essa patologia, ela pode acontecer até em 80% das pessoas, então ela tem uma importância muito grande devido ao excesso de informações, à grande quantidade de estímulos visuais, auditivos nos quais nós somos submetidos hoje em dia. E aí, quais seriam realmente os principais sinais e sintomas, né, da síndrome do pensamento acelerado? É uma velocidade rápida dos pensamentos, causando uma fadiga mental, causando um desgaste físico importante, uma ansiedade exagerada, tá certo? A maioria dos pacientes podem desenvolver problemas de memória, desconcentração, esquecimento, comprometimento das suas atividades habituais, tá bom? O que a gente gostaria de passar para vocês é que essa síndrome ela precisa ser tratada precocemente, precisa ser reconhecida, inclusive ela faz o diagnóstico diferencial com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela pode ter outros sintomas comprometendo, como além dos distúrbios do sono e os sintomas depressivos que podem vir associados. A gente pode ver dores no corpo, dores de cabeça, sintomas de gastrite, então sintomas próprios da ansiedade que aquele quadro todo generalizado oferece. Quais seriam as principais pessoas acometidas? São mais adultos, jovens, adultos de média idade, professores, profissionais de atividade física, atividade mental exacerbada, como médicos também, executivos. Então é comum a gente receber no nosso consultório, por exemplo, professores que têm queixa de problemas de concentração, dificuldade de se lembrar das suas atividades quando dão aulas e tudo. E o que a gente percebe é que esses pacientes eles não têm um bom autocontrole, não têm uma boa gestão psíquica, porque justamente quando a gente tem muitos pensamentos, muita informação na mente, fica difícil a gente escolher aquilo que nos traz maior benefício, aquilo que nos traz uma decisão mais condizente com as nossas prioridades. Então os pacientes também apresentam uma resiliência pobre, certo? Uma pobre gestão emocional, uma pobre inteligência emocional. E aí a gente tem que alinhar esses objetivos, essas prioridades dos pacientes. E a gente vai falar agora, então, justamente como a gente dá algumas recomendações para esses pacientes não sofrerem tanto, tanto como desgaste mental, como sofrimento psíquico, sintomas depressivos, sintomas ansiosos. E aí, o que a gente recomenda é diminuir realmente o fluxo excessivo de informações, diminuir os estímulos socioambientais, tá certo? Todo estímulo, seja no trabalho, no computador, mesmo conversando com algumas pessoas, eles são captados pelos nossos órgãos dos sentidos, eles são registrados, são arquivados pelo registro automático de memória. Isso é inconsciente, tudo isso demanda energia, Então, quanto mais estímulos você oferece ao seu cérebro, mais vai ter que ser processado. Então aí isso gera um pouco de hiperatividade, tá certo? Outra questão que é muito importante é o excesso de propagandas visuais, auditivas, que é imposto de certa forma para nós, como se nós tivéssemos a necessidade de consumo. E isso, ao contrário, gera insatisfação, ansiedade. Outra dica importante que eu gostaria de dar é sobre o uso dos celulares, que é uma ferramenta que aproxima as pessoas, embora os relacionamentos na maioria das vezes sejam superficiais, mas ele gera o descontrole, a ansiedade, aquela necessidade de estar constantemente gerando, checando o celular. Então isso prende a nossa atenção, gasta energia. E você pode observar, por exemplo, que quando vocês profissionais que têm uma atividade mental constante durante o dia, chega no final do dia com aquela fadiga mental. Então, quanto menos excessos de atividades, responsabilidades, compromissos, mais fácil vai ser você a lidar, Quando melhores as suas prioridades, mais organizado ficam os seus pensamentos e menos chance você tem de desenvolver a síndrome do pensamento acelerado, tá certo? Então, diminuir o ritmo é importante. Pessoas que são multitarefas, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo,
elas desenvolvem ansiedade, desenvolvem insatisfação, irritabilidade também é um sintoma importante da síndrome do pensamento acelerado. E outra dica que é muito importante para os pacientes ansiosos de maneira geral é a atividade física, né? A gente sabe que quando estamos praticando um exercício físico, a gente muda o foco, a gente tira a percepção das responsabilidades, dos compromissos, das atividades habituais e fica realmente com o pensamento centrado ali na atividade. Então, ela relaxa o cérebro, né, produz substâncias que dão bem-estar, uma satisfação. Por exemplo, os que eu recomendaria mais para pacientes que têm ansiedade é o Pilates, tá certo? A yoga também contribui bastante para o equilíbrio físico e mental, tá bom? Então era isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês, essas dicas realmente sobre ansiedade, que a gente vai continuar falando um pouco mais, vai falar também de depressão, tá bom? Se você acha que isso agregou valor à sua vida, compartilha, deixe seus comentários, tira as suas dúvidas, tá bom? Gratidão.